Salve, salve, meu caro rubro-negro, bom dia, seja bem-vindo ao canal e eu tô aqui com mais um vídeo, um corte do canal UOL, que chega com atualização do Flamengo. Jorginho desfalca o time para a estreia da Libertadores e, entre outros detalhes importantes, reunião da CBF e bora lá. Quero dar os créditos ao UOL, link abaixo, mas antes se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla. Eu lhe peço, não esqueça, ative o sininho, deixa seu like, é importante e vamos lá. Olha, o Flamengo ele só entra em campo na quinta-feira, na Copa Libertadores, porém já vai ter mais um desfalque. O jogo não é fácil, é contra o Cusco na altitude de 3.400 metros. E o Jorginho tá fora. Lesão, questão muscular no Jorginho, um dos principais jogadores do time, jogou bem contra o Santos, mas teve aí mais uma lesão muscular. O Flamengo vai estar com problemas no meio-campo, hein, Rodrigo? É quarta o jogo, né? É quarta, desculpa, amanhã. Isso. Sim, não tem os dois volantes. Vai ter que fazer aí uma opção para o Everton Araújo, certamente vai jogar. E aí vai ter umas opções de ou o De La Cruz ou de você trazer o Paquetá mais para volante. Me parece que são essas as opções. É um jogo com altitude maior do que Quito, por exemplo, né? Que é 3.400 lá em Cusco, mas menor do que Bolívia, né? Por isso o Flamengo foi mais em cima. Eu acho que o principal adversário certamente vai ser essa questão, tanto de tempo de bola, que a gente sabe que sempre tem uma dificuldade, quanto de fôlego mesmo, né? Viagem longa, aí depois vai voltar para jogar um Fla-Flu. Enfim, é o que o Flamengo queria evitar, que eram essas viagens difíceis, como é o caso de Cusco, e que vai ter que enfrentar no meio de uma disputa também no Campeonato Brasileiro, porque não tem ido bem nas fases de grupo, sempre tem um início ruim, porque o que acontece? Os líderes, né, o cabeça de chave da chave, sempre começam com 2 jogos fora na primeira fase, primeiro turno da Libertadores. O Flamengo, em geral, se complica nesse início. E aí depois vai se salvar com os jogos no Maracanã. Então, acho que é muito importante. Até estreou com vitória no ano passado contra o Tátira, mas depois já se complicou. Então, eu acho que é muito importante que estreie ou com vitória ou com empate, depois consiga ganhar em casa, para dentro desse primeiro turno, pelo menos, não sair com derrotas e estar ali próximo para depois decidir no Maracanã. E não ficar o sufoco de passar em segundo, no finalzinho, enfim, tendo que depender de defesa do goleiro, como aconteceu, inclusive, quando o time é campeão, né? O Flamengo podia mudar esse roteiro esse ano e conseguir uma fase de grupo mais tranquila. A estreia não é fácil não, ainda mais sem Jorginho, hein, o Danilo? Um pouco disso do que o Rodrigo falou, de você ter que estrear bem para poder não depender do sufoco nas últimas rodadas, ainda mais com o nosso calendário, né, que vai ter jogo, viagem, jogo importante. O Flamengo já está atrás do Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro, tem que correr atrás disso também. E a questão do Jorginho, toda vez, qualquer time que vai montar o elenco, ele corre riscos, né, ele escolhe o risco que você vai correr. No ano passado, o Flamengo montou o elenco que tinha alguns jogadores um pouco mais velhos, Alexandre, Danilo, Jorginho. Eles tiveram algumas lesões, mas todos os riscos valeram a pena porque o Flamengo foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores. A gente falou aqui várias vezes, né? Outro risco que o Flamengo tomou, ter o elenco lá com 3 zagueiros e 2 jovens e acabou dando certo, mesmo com o Danilo jogando. Aliás, deu muito certo com o Danilo jogando pelo Flamengo na final. Esse ano, alguns problemas voltam a acontecer. O Jorginho, no ano passado, teve 3 lesões importantes, agora ele está tendo mais uma. O Alexandre já teve outra. Então, são riscos que você vai tomando, você vai ter que se virar com o elenco. O Flamengo tem um baita elenco, obviamente, não preciso nem ficar gastando muito tempo com isso. Mas a verdade é que já no ano passado, na reta final, o Jorginho já teve alguns problemas, perdeu alguns jogos, mas o Arrascaeta resolvia num dia, o Pedro resolvia no outro, tinha ali os seus jogadores para resolver. Agora é a mesma coisa para esse começo de temporada, esse começo de Libertadores, na verdade, né? A temporada, o Brasileirão já tem 10 jogos aí, mas a Libertadores está começando agora. Vamos ver como o Flamengo vai se resolver sem o Jorginho e sem o Pulgar. Tem o Everton Araújo no meio, imagino eu que vai ser a opção. E o desafio da altitude. É um desafio que a gente sabe que todos os times brasileiros normalmente sofrem muito. Acho que o empatezinho já está de bom tamanho para o Flamengo comemorar essa estreia na Libertadores. Agora, olha essa história, torcedor rubro-negro. E fiquem calmos que já foi, não aconteceu. O Marcos Braz disse que o Flamengo tentou contratar o Neymar. Sabia? Olho na tela com as frases do Marcos Braz, que era o homem forte do futebol do Flamengo na ocasião.
Não é que eu tentei. Eu cheguei a conversar com o pai dele, que é a pessoa que trata da carreira dele, quando ele estava no PSG. Mas ele tinha um contrato que em determinado momento ele poderia exercer ou não uma opção. E um pouco mais à frente era o PSG que poderia exercer. E o PSG tinha deixado claro que iria exercer. É o tipo da contratação na época que não dá para fazer conta. Você tinha que chegar, conversar com o pai e construir um projeto financeiro. Porque não podia sair do caixa do Flamengo, de maneira nenhuma. Os pagamentos salariais dele. Até porque eu sabia quanto era na época. Disse o Marcos Braz, ex-dirigente do Flamengo. Ainda bem que acabou pro Flamengo que não deu certo, porque se fosse esse Neymar aí, não ia dar bom não, hein, Arnaldo? Mas que coisa, hein? Teve isso. Bom, era antes da saída dele do PSG, antes da lesão do ligamento cruzado, mas hoje você fala loucura. Na época, nem tanto, né? Só financeira. A esportiva, e parecia ser uma coisa naquele momento, a melhor solução para o Neymar é voltar ao futebol brasileiro, jogar no Flamengo, clube mais popular do país, etc, etc. Então essa situação não é da saída recente para o Santos, é na época do PSG ainda, né? Mas... Olha, teve reunião na CBF ontem para a criação de uma liga orquestrada pela própria CBF. Rodrigo Matos tem informações sobre isso, porque teve um movimento lá e a CBF até falou coisas interessantes, né? Não, vamos cuidar dos horários, o jogador não pode poder simular, gramados, não sei o que e tal. Mas aí fora da reunião é a Leila de um lado, é o Pedrinho do outro, eu provocando o outro, um negócio esquisitíssimo. Mas conta aí, Rodrigo, como é que foi essa história da reunião? Bom, vamos lá. Primeiro... Por que a CBF precisa participar de uma liga, né? Teoricamente, lá fora, quem é protagonista e quem é a locomotiva de ligas são os clubes, né? Foi assim na Premier League, em outros clubes. A federação tem um papel, mas ela não é a protagonista. Mas, no Brasil, o que você tem é um estado de constante conflito e alfinetados, às vezes uns conflitos meio infantis, podemos dizer, entre os clubes. E os próprios clubes admitem isso. Declaração da Leila lá, que ela alfinetou o Flamengo, antes ela estava falando assim, os clubes precisam de mediação. O Pedrinho, ao atacar o BAP, ele disse, por que tem essas questões, como que o BAP criticou a gente precisa da CBF. Então todo mundo acha que não tem maturidade suficiente, eles estão falando sobre eles mesmos para fazer a liga, então eles precisam da CBF. Então, a CBF, o que ela fez? Organizou uma reunião em que ela fez um diagnóstico longo, com 10 pontos do que ela considera que são os problemas do Campeonato Brasileiro. A diferença para tudo que foi feito até agora é que ela falou assim, a gente tem um campeonato que tem questões para resolver. Antes de pensar em vender ele diferente, em fazer a liga, a governança, a gente tem que pensar em melhorar esse campeonato. E aí, entre esses pontos, estava o calendário, esses jogos à noite, que, por incrível que pareça, é a CBF que marca, mas os diretores são todos contra. Tem sido feito porque as TVs têm pedidos e os clubes têm contrato com as TVs, que são horários que são diferentes, completamente, que são feitos em ligas internacionais. Tem muito mais jogo de dia. O brasileiro tem 80% dos jogos noturnos. Não faz o menor sentido isso. Outro... tempo de bola rolando, que é uma tentativa lá. Ontem eu até falei com um amigo do Arnaldo, o Rodrigo Martins Sintra, falou assim, agora as últimas rodadas melhorou alguns, né? O Daronco tá apitando com menos falta, ele falou assim, viu, ele tá revisitado e tal, mas ainda tá longe do ideal, é 51 minutos a média do brasileiro, é muito ruim a média de 2026, e aí isso é apontado, precisa mudar a arbitragem, e aí tem transmissão única, estádios, pensar nos gramados, não é inicialmente a discussão de sintético, mas é a discussão de padronização, de um monte de métrica de estádio, segurança para o público, até outras coisas que hoje o Igor também está fazendo uma matéria muito boa, mostrando que a CBF quer criar um pacto para acabar com essa coisa de ficar toda hora falando que o campeonato é roubado e toda hora que antijogo, simulações de jogo. Eu vou até pegar aqui o que eles colocaram comportamental que eles mostraram para os clubes. E aí, quando falou pacto, eu falei assim, cara, não adianta fazer pacto nenhum, ninguém vai respeitar isso. Falei para os próprios diretores lá da CBF. Eles falaram, não, pacto seria a gente botar no regulamento e, a partir de agora, ser punido, não só em STJD, possivelmente já diretamente no regulamento, esse tipo de coisa. Aí, o que eles falam? Que o jogo também é responsabilidade dos clubes. Simulação e antijogo são decisões dos atletas.
Pressão institucional influencia o comportamento em campo. Cultura de reclamação afeta decisões e tempo de jogo. Bancos de reserva e comissões ampliam o ambiente de conflito. Associar erro a má intenção, clima desfavorável na partida, influência direta na percepção do público acerca da qualidade. O que eu ouvi assim, técnico que chuta copinho, fica ali o tempo inteiro pressionando, tentando fazer tudo, que tem que ter algum tipo de punição. Me citaram, por exemplo, uma liga que o cara tomou 7 jogos, porque saiu chutando copinho, xingando todo mundo, enfim, de suspensão. Então, essas são ideias, não é ainda uma proposta, eles estão identificando os problemas e até agosto ou setembro a ideia é que você tem um pacotão de reforma, digamos assim, do Campeonato Brasileiro para ser implantado possivelmente para 2027. Depois disso, vai ter a discussão efetivamente da comercialização da Liga, que seria uma segunda fase, e aí vai entrar aquele quebra-pau de divisão de dinheiro, eles deixaram mais para frente, e a terceira fase é uma governança da Liga. Como é que vai funcionar? A CBF vai ser a protagonista mesmo? Vai ter um conselhão dos clubes que eles vão mandar na Liga? Enfim, essas duas fases foi deixado para depois de propósito, porque essa primeira parte tem mais consenso. E teve um discurso pela minha apuração, durante a apresentação, muito bom do CEO do Atlético Mineiro, que é o Pedro Daniel, ele falando assim, o que a CBF está mostrando aqui pra gente é que hoje o Brasil não é referência a nada. Ela está dando um choque de realidade, a gente tem que acordar que hoje o Brasil não é top de linha em nada, a gente precisa mudar muita coisa. Pois é. Bom, Arnaldo, você profetizou um tempo atrás, olha, esse negócio de liga, quem vai fazer esse negócio vai acabar sendo a CBF, todo mundo voltar para a CBF. E o Rodrigo tem razão com as coisas que a CBF falou até agora. Não falou de grana, que sempre é o assunto que causa problema. Falou das outras coisas, que acho que é o senso comum. Arbitragem, gramado, indisciplina e tudo mais. Bom, que não ia dar em nada essas ligas com esses clubes cartolas, um falando mal do outro, um querendo puxar o tapete do outro, não ia dar. A presença da CBF como mediadora, agora sob nova presidência, sob nova liderança, para mim, ela é assim, esperada, mas eu não me empolgo. Acho que deve ter também ali um certo interesse econômico que sempre tem das instituições nesse aspecto. E sobre questões técnicas, como, por exemplo, tem uma coisa aí, o Rodrigo falou ontem, eu estava vendo e prestando atenção na questão do jogo noturno, né? Sabe quem tem que palpitar sobre o jogo noturno? É o jogador de futebol. Por que tem jogo noturno num país que, com a nossa temperatura maravilhosa, já fica quase sempre... Agora, vocês perceberam que está inviável fazer jogo de dia, em termos de temperatura? Né? Não é só empacotamento. Por que tem jogo na Inglaterra de dia e aqui tem jogo de... Não é só por conta da televisão. É porque é impossível jogar de dia. Mas lá é quente também, Arnaldo. Na Espanha, especialmente. Velho. Então, mas essa coisa é uma cascata, Rodrigo. Pergunta para o jogador se ele prefere jogar à noite ou de dia. Né? Porque é um desgaste muito grande. Vão inventar 150 pausas para hidratação. Então, o produto também tem que ter a participação de quem faz o espetáculo. O gramado, a questão dos gramados. Então, não adianta só botar cartola para conversar. Em questões técnicas, tem que botar quem joga, quem trabalha. Isso faltou nesse primeiro encontro. Só tinha cartola falando sobre temas que eles não dominam. Eles não dominam. Então essa é a minha ressalva sobre esse primeiro encontro. Faltou, não adianta o Rodrigo Sinta, eu quero ver o Memphis Depay, o Neymar, o Gabigol, eu quero ver os caras participando dessa situação, das coisas técnicas. Muito bem. Porque eles, no final das contas, são os impactados pelas normativas que vêm de cima. Eu fiquei só uma coisa rápida de horário também, independentemente do calor ou não, que eu acho que também muda muito da época do ano, do lugar que você joga, né? Pode ser Porto Alegre, às vezes é mais fácil jogar, em Salvador vai ser mais difícil, enfim. Mas eu fiquei curioso para saber também uma solução do ponto de vista do público também. Então, vamos colocar mais jogo de dia, beleza. Aí, sei lá, quarta-feira, 4 da tarde, vai ser um horário bom para quem vai pro estádio, para quem vai assistir. Eu fiquei curioso para saber qual vai ser a solução. Eu entendo o problema. Mais durante o fim de semana, né, Danilo? Sim. Mais de fim de semana. Assim, a gente hoje está com um monte de jogo no fim do dia, 8h30 da noite. Tem jogo sábado à noite. Tem quem muito que jogo vai assim. nesses jogos? Esses jogos estão com públicos piores. Você está tirando as pessoas de então outros é mais programas sábado e domingo e não de dia de semana. Perfeito, fim de semana.
Então, Ó. mas isso é adotado para ter um intervalo de 72 Também horas tem dos isso, jogos é das verdade. Copas, as quartas Tem e esse as feiras aspecto e vão também. lá. Exato. É um efeito É cascata. um né? efeito Mas é cascata. principalmente TV, Arnaldo. Hoje a maior influência é da TV, eu tô falando. É Sim, marcado porque a Record pediu um horário, a Globo pediu outro em cima, e aí foi Sim, jogando é. pra cada vez mais tarde. Que a Record Perfeito. quer competir com o Fantástico, Sim, que a Globo quer competir com não sei o quê. Ó, só na tela aí, os jogos do Brasileirão Sub-20. Hoje, nessa quarta-feira, tem Flamengo e Fortaleza. Desculpa, é amanhã, quarta-feira. E também na quarta-feira, amanhã, tem Palmeiras e Tô Red nessa, Bull hein? Bragantino. Danilo Lavieri comentando o jogo, esse jogo do Palmeiras. Eu tô aí no Flamengo e E o Fortaleza. Rodrigo Matos comenta o jogo do Flamengo. Então tá aí, Brasileirão Sub-20 aqui no canal UOL. Com 20 anos pode jogar às 3 da tarde, né, Rodrigo? Com 20 anos pode jogar às meio-dia. Ficamos Bom, por tá aí. aí. Esse foi o News Esporte com Tirone, Rodrigo Matos, Arnaldo e o Enzo, Danilo Lavieri. Cara, é chato essa do Jorginho, hein? Porque ele é um motorzinho ali atrás do Flamengo. Por mais que tenha De La Cruz, tenha o Everton Araújo, mas aquela função só ele faz direito. Vamos ver se o De La Cruz faça isso. Eu acho que ele nem lá na altitude ele não joga, né? Gramado de plástico, altitude, o De La Cruz não joga. Eu acho que ali é o Everton Araújo, é lógico. A não ser que venha o Paquetá como volante ali, mais o Pulgar, fazendo a função do Jorginho. Pode ser. Mas tomara que o Flamengo jogue bem e ganhe, faça os 3 pontos lá na altitude, porque o histórico é bom. E essa reunião da CBF é uma piada, né? Um bando de adultos não consegue se dar bem, consegue formalizar algo de concreto. E eu tô com o Arnaldo. Tem que ter sim jogadores para dar o pitaco dele, porque quem faz o espetáculo mesmo são os jogadores. Simples assim. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, mete o dedo no like, compartilha, comenta, dê sua cornetada. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.